bonito, mas você vai ter que se organizar. Você tem que pegar um carro. Sim, pra chegar. Aliás, na Pampulha tem um lugar que talvez você não conheça, que eu acho que que o assunto tem muito a ver com o seu assunto, Sim. que é a Casa Kubitschek. Que é o seguinte, quando o JK fez o complexo arquitetônico da Pampulha, ele fez uma casa para ele, que fosse uma casa de campo. Porque ele tinha que ter uma casa. E aí eu vou te contar a história, mas é o seguinte, eu vou te contar por dentro a história, porque o meu avô era muito amigo do JK. Olha, meu avô foi legal. prefeito de Diamantina. Eles na verdade, eles eram diamantinenses, eram amigos, fizeram um seminário juntos. E aí... Iam nos mesmos bailes, frequentavam. Frequentavam, eram super amigos. Uhum. E aí, quando o JK começou a vida política, o vovô era muito um braço direito, né? Então, assim, o vovô foi deputado, naquela época que não tinha, né? Foi nomeado e tal, mas meu avô era um cara extremamente sério, assim, elegante. E muito... Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu avô e pelo quanto ele era amigo fiel do JK, acompanhando os passos. Então, quando você falou da Pampulha, você tem um lugar que você precisa conhecer, que é a Casa Kubitschek. É um museu mais recente e que poucos belo-horizontinos conhecem. Pelo fato de estar ali na Pampulha, não está no complexo cultural aqui, né, mais no centro da cidade, perto da Praça da Liberdade. Mas é um museu? Pode entrar? É um museu. Aí eu vou te contar a história para você entender como que... Na verdade, é um museu da Casa Modernista, porque é uma casa do Niemeyer, com jardins de Burle Marx, com painel do Paulo Werneck, painel de pastilhas e tal. É bem aquela coisa da Pampulha. Só que JK fez para uso dele, da família. E a Sara, a mulher dele, achava que a Pampulha era longe demais. Porque realmente, gente, a Pampulha, eu lembro quando eu era pequena, assim, vamos à Pampulha? Eu falava, nós vamos voltar para Belo Horizonte, né? Então, assim, a gente achava que Pampulha era um outro lugar. E aí eu tenho uma relação muito íntima com a casa, porque o vovô, meu avô paterno, era amigo do Juscelino de Diamantina. Os dois nasceram em Diamantina, tinham mais ou menos a mesma idade. E foram colegas de seminário. E aí, quando o vovô... Olha o sino tocando, que ótimo, né? Quando o vovô... quando o Juscelino foi prefeito, que ele construiu o complexo arquitetônico, nessa época, o vovô, eu não sei em que época que foi, mas o vovô também era deputado, e eles sempre se acompanhavam muito. O vovô era apaixonado pela casa, e o JK, acho que depois que ele virou governador, a Sara não frequentava muito a casa. Então o JK vendeu essa casa para uma outra família, depois essa família vendeu para uma outra família, e aí o vovô e a vovó finalmente compraram a casa. Sim, porque eles eram amigos e eles gostavam muito da casa. Sim. E assim, eles compraram a casa, mas continua sendo o refúgio do JK. Porque quando ele viesse a Belo Horizonte, ele ficava hospedado lá. E você tinha que frequentar a casa, mesmo sendo pra você super longe, assim, né? Mas eu adorava, porque todos os nossos domingos, na verdade, não era a casa onde o vovô e a vovó moravam. Era a casa de fim de semana do vovô e da vovó. Porque eles tinham uma casa aqui na Savassi, perto do Santo Antônio, mais central, e aí todo fim de semana eles iam para Pampulha. E é um terreno de 3.000 metros quadrados, com uma arquitetura o projeto do Niemeyer, com jardins de Burle Marx, com painel do Paulo Werneck de pastilha, tem um quadro de azulejos do Volpe. Então, assim, é incrível, tem um mezanino maravilhoso. E a minha avó, que faleceu em 2004, meu avô morreu em 1977, um ano depois do JK. Ele, assim, morreu muito próximo e eu não tive tanta convivência com o vovô. Mas a vovó ficou morando aqui nessa casa durante um tempo e depois no futuro, depois de um tempo, ela resolveu ir morar na Pampulha. E ela cuidava pessoalmente dos jardins. E um detalhe, os móveis foram tombados junto com a casa. Então assim, minha avó, enquanto era viva, a casa foi tombada em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, e ela adorou. Ela preservava a casa, ela tinha quadro do JK, ela era apaixonada com o Niemeyer, ela conheceu o Niemeyer pessoalmente, o vovô também. E os móveis que foram colocados lá, que estão lá, que também foram tombados, foram comprados pelo vovô e pela vovó. São aqueles móveis anos 50, pé palito e tal. Então a casa é uma preciosidade. Foi feito o Museu da Casa Modernista, mas o mais lindo de tudo, e isso para mim é um motivo de muita emoção, é que as arquitetas que planejaram o museu, que fizeram o projeto, né, a equipe que planejou, foi muito cuidadosa e muito carinhosa com a vovó, porque a vovó recebia muitas excursões de
de estudantes de arquitetura que iam conhecer a casa. Então, muita gente conhecia a vovó e ela acabou, aí ela ganhou. Dentro da casa tem uma parte que fala do Juscelino, mas tem uma parte que fala da família Guerra, sim, né? Sim. Então, o quarto, que era do Juscelino Muito e depois bacana. virou o quarto de casal da vovó e do vovô, e a cama, que eu dormia depois do almoço, porque eu morei lá nessa casa durante um ano com a vovó. Eu morei nos fundos, onde era a casa foi casa de empregados, e já estava assim, caindo aos pedaços, a casa só cheia de teia de aranha, cheia de goteira e tudo mais. E eu morei numa época, antes do meu casamento, eu morei lá com a vovó. Então eu ficava lá, tomava café da manhã com a vovó, descia a Maria, que era a empregada da vovó, que dormia dentro de casa. Já, assim, eu falo que ela foi mais casada com a vovó do que o vovô, porque ela ficou 50 anos com a vovó, né? A Maria comprava o pão quentinho, trazia. Então, assim, 6 horas da manhã tinha pão quentinho. Então, eu tenho uma história com essa casa, não só da minha infância, que era todo domingo, né? As coisas que eu comia. Tem várias histórias que eu conto e nas minhas crônicas e tal, como também na minha juventude, na época que meu pai faleceu. Então, quando minha avó perdeu o filho, meu pai, nós estávamos morando juntas, então a gente tinha essa proximidade e tal. E eu era apaixonada por essa avó, ela tinha uma ligação muito forte com roupa, vovó Juju, ela era incrível, eu conto muito sobre ela. E então eu chego dela, lá, né, com a arte, sim, com o mobiliário. E ela era uma artista nata, na verdade ela queria ter sido pintora, mas não foi. Então ela pegava uma mesa de madeira com um tampo de vidro, e aí ela fazia um forro de feltro, mas ela recortava pedaços de coisas como se fosse, ela se inspirava, era uma coisa meio Matisse, meio Miró. Olha. Sabe assim, a minha avó tinha uma coisa, se você for, tem uma mesa que foi tirada de um lugar e hoje ela virou um quadro lá no museu, ela fica exposta assim. E eles tiveram um cuidado muito grande, porque chegando lá no quarto de casal, tem fotos nossas antigas. O Juscelino foi padrinho de casamento da mamãe e do papai, então tem fotos do casamento da mamãe e do papai, tem a gente pequenininho, sabe? Então, assim, é incrível, porque a minha infância ganhou um museu, né? Mas não é só por isso, a casa realmente ela tem uma relevância para todo mundo, né? Porque eu tô te dando um olhar muito particular, sim, mas realmente é maravilhoso não, quando a sua infância vira museu. Ela morava lá e aí as pessoas frequentavam, assim, ela morava dentro do museu. Exatamente, ela já permitia que a visitação acontecesse, né? A casa já era visitada, já tinha uma certa... ela era frequentada como um museu, sim, em alguns aspectos. Mas agora eu entendi, por isso você tem um olhar tão estético, assim. Vem disso. Eu acho que eu tive esse treino, sim, né? Não é nem só a estética, mas assim, a beleza, essa questão da arte, né? Uma coisa de ser uma forma de você se comunicar, de você ver o mundo. Sim. Com essas coisinhas super legais e ser muito relacionadas com o lugar, né? Não querer imitar outros lugares. Mas imagina, uma casa que tem vários artistas, né? Umas pessoas super importantes, não só aqui para a história de Minas, mas para o Brasil, para a história do mundo. Assim, muito legal. E é um museu, isso é muito legal, porque você percebe que muito Belo Horizontino ainda não conhece a Casa Kubitschek, mas muitas vezes eu já fui várias vezes lá, né? E vou lá, não posso sentar nos móveis, falar, ai que dó. Que aí tá lá a sala, onde era a sala de televisão, tinha a lareira onde a televisão ficava, que era onde a gente assistia novela, eu e ela, entendeu? Sim, assim, poxa, que era meu lugar. Eu ficava no colo dela e tal. Mas é muito legal estar lá. Agora, eu chego lá e vejo muitas vezes estrangeiros visitando. E às vezes os próprios belo-horizontinos ainda não conhecem o museu. Pelo fato dele estar um pouquinho mais distante, não estar aqui no complexo cultural de museus. Né, então assim, realmente então, eu convido. Fica a dica para vocês de Belo Horizonte, vão lá para a Casa Kubitschek. O que eu percebo, às vezes até falando, nunca tinha pensado nisso, é que a minha ligação com Belo Horizonte vai ficando mais forte por essas coisas familiares, né? Que são vivências que ficam na memória afetiva para sempre. Sim, né? São os nossos laços, né? A gente não pode achar que a cidade é só um lugar onde a gente está transitando. Mas é a nossa relação, é como a gente se expressa e esse lado. Como a gente cria e somos empreendedores. E é com isso que a gente vai realmente organizar uma sociedade mais equilibrada e com mais oportunidades para todo mundo.